Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 21 de dezembro. Mônica diz a Horácio que descobriu que Adolfo é um contador. Mônica diz que inventou um e-mail e pediu a Adolfo informações sobre o trabalho dele. Ernesto tenta impedir que seja feita a auditoria na empresa. Horácio deixa claro que a auditoria será feita e diz a Ernesto que vai descobrir o que ele fez para envolvê-lo na fraude. Nicolas diz a Irene que quer falar com a sua mãe e dizer que sente a falta dela. Irene pergunta se Nico não se importa que a mãe dele esteja com Pedro. Nico diz que com Pedro não quer falar e que não gosta dele. Nesse momento, Helena liga para Irene. Irene não diz a Nicolas que é Helena e se afasta para falar com ela. Helena pergunta a Irene se Nico perguntou por ela. Irene responde que sim, mas diz que Nicolas não quer falar com ela. Que irmã maldita essa cobra dissimulada, cachorra, fica contra a irmã e do lado de um homem que não vale nada. Ernesto diz a Horácio que vai fazer com que Nico odeie a todos eles, começando por Helena. Horácio diz que Ernesto, durante anos, os fizeram acreditar que ele era um pai exemplar, mas não passa de um lixo. Pedro mostra a carta de Jaime para Gina e exige que ela lhe explique o que aquilo significa. Gina diz a Pedro que não sabia sobre o que Ernesto queria fazer com Helena. Gina diz que quando soube já era muito tarde. Furioso, Pedro diz que com aquela informação, Helena poderia ter demonstrado que não se drogava e Nicolás estaria com ela agora. Pedro diz que Gina se calou e que se não fosse por Jaime, ele nunca teria ficado sabendo a verdade. Pedro diz a Gina que nunca vai perdoá-la e com certeza ela sabe que ele se casou com ela porque Ernesto o obrigou. Gina finge não saber de nada e diz que Pedro a usou para ajudar Helena. Adolfo responde o e-mail de Mônica, dizendo que está à disposição dela para prestar os seus serviços. Horácio conta para Helena o nome do homem que ajudou Ernesto. Helena diz ao pai que Adolfo é o homem com quem Irene está saindo e é amigo de Ernesto. Horácio liga para Irene e diz que está procurando a pessoa com quem Ernesto armou a fraude contra ele. Horácio diz a Irene que Helena comentou com ele que ela conhece Adolfo. Ernesto fica surpreso ao ouvir Horácio falando o nome do seu amigo. Irene diz ao pai que Ernesto apresentou Adolfo para ela, mas pelo que ela se deu conta, eles não são tão próximos. Depois, Irene questiona Ernesto pelo que ele fez ao seu pai. Ernesto diz que se ela estiver do lado de Horácio, pode ir embora da sua casa naquele momento, porque para ele não tem nenhum problema. Pedro leva a carta de Jaime para Helena ver. Helena diz a Pedro que sabia que Ernesto estava por trás de tudo. Pedro diz que agora eles têm a prova que confirma o que ela disse, o que significa que Ernesto não vai poder tirar o Nicolas dela. Pedro mostra a carta para Samuel e pergunta como eles podem usar aquela informação para que não tirem de Helena a custódia de Nicolas. Gina diz a Nelson que Pedro só a usou, que ele nunca se importou com ela. Samuel diz a Pedro e Helena o que eles devem fazer com a carta. Pedro diz que vai localizar Jaime e diz a Helena que ela pode contar com o testemunho de Gina, porque ele vai se encarregar disso. Pedro diz a Helena que não vai continuar ao lado de Gina depois de tudo e que se sente livre para poder amá-la. Emocionada, Helena abraça o amor da sua vida. Ernesto liga para Adolfo e manda ele tomar cuidado, porque Horácio descobriu o nome dele. Adolfo manda Ernesto sumir com qualquer documento que possa demonstrar o que eles fizeram. Enquanto isso, Irene faz uma cópia de todos os arquivos que há no computador de Ernesto. Nelson recrimina Pedro e diz que ele se aproveitou do amor que Gina sente por ele. Gina se faz de coitadinha e diz que Pedro nunca se importou com ela. Irritado, Pedro conta a Nelson tudo sobre o remédio Lexbutrol. Pedro diz a Gina que ela vai falar com o juiz e declarar que Helena não tomava aquele remédio por vontade própria. Gina diz que não vai declarar nada. O advogado diz a Helena e Horácio que precisam que Jaime confirme o que escreveu na carta e a declaração de Gina servirá até que eles localizem Jaime. Nelson dá uma bronca em Gina e diz para ela testemunhar a favor de Helena. Gina diz ao pai que não vai testemunhar e que da sua boca não sairá nenhuma palavra para ajudar aquela mulher.
Cansado dos erros que Gina vem cometendo, Nelson diz que ela ou testemunha a favor de Helena para ela recuperar o seu filho, ou ele contará para Pedro que o filho que ela espera não é dele. Depois, Nelson diz a Pedro que Gina vai testemunhar e pede para ele lhe dizer quando e onde ela deve fazer isso. Eduardo vai até a empresa procurar Ernesto. Como ele não está, Mônica o recebe. Eduardo diz a Mônica que está tratando de esclarecer uma situação do passado de Ernesto contra a sua própria mãe. Eduardo diz a Mônica que parece que Ernesto, em cumplicidade com Miguel Hernandes, administrou uma série de remédios a Isabel, que a deixou com a mente transtornada, e tudo para ficar responsável pela fortuna dela. Surpresa, Mônica diz a Eduardo que é algo muito parecido ao que Ernesto tentou fazer com a sua esposa. Mônica conta para Eduardo como Ernesto chegou à empresa e se casou com Helena.